Você provavelmente vai achar isso completamente absurdo. Mas eu preciso te dizer, a maneira como você está tentando encontrar o seu propósito de vida está totalmente errada. Isso mesmo, errada. Totalmente fora do caminho. E sabe o que é pior? Você nem percebe, porque te ensinaram assim desde criança, desde os primeiros anos de escola, desde as conversas em família, desde aquele primeiro conselho que alguém te deu lá atrás. Escolha uma carreira que dê dinheiro. Procure segurança. Vai por aquilo que o mercado está pedindo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar de verdade. Quantas pessoas você conhece que seguiram esse caminho e hoje estão plenamente felizes? Quantas? Pense bem. Sabe aquela sensação de acordar segunda-feira com o peito leve, com entusiasmo, com vontade genuína de viver o dia? Quantas pessoas você conhece que tem isso? A verdade é que a maioria acorda cansada antes mesmo de sair da cama, arrastando um corpo que parece pesar uma tonelada, indo trabalhar num lugar que só paga as contas. E olha lá. E o mais assustador é que muita gente acha que isso é normal, que a vida é assim mesmo, que felicidade é só nos finais de semana, ou nas férias, quando dá. Sabe o que eu acredito? Que você foi enganado, não por maldade, mas por ignorância. As pessoas que te deram esses conselhos também estavam perdidas, seguindo um roteiro que não escreveram, repetindo um ciclo que vem passando de geração em geração. E é por isso que hoje, agora, neste exato momento, eu vou te mostrar uma verdade que pode até incomodar, mas que pode mudar radicalmente a direção da sua vida, se você estiver disposto a ouvir e a encarar isso de frente. Sabe o que mais trava as pessoas na hora de encontrar o propósito de vida? Essa pressa maluca, essa ansiedade de querer encontrar uma resposta definitiva em um final de semana, num vídeo curto, numa frase de efeito no Instagram. As pessoas querem uma solução imediata, como se o propósito fosse uma coisa que alguém entrega para você numa bandeja de prata. E quando não encontram, se frustram, se sentem fracassadas. Começam a pensar que talvez elas não tenham um propósito, que talvez isso seja só papo de autoajuda. Eu já ouvi isso tantas vezes. O que quase ninguém entende é que descobrir o propósito é um processo, é uma construção. Não é um raio que cai na sua cabeça do nada. Não é um momento místico que vai acontecer enquanto você está assistindo Netflix. É algo que exige atenção, reflexão e, principalmente, tempo. As pessoas têm medo de parar, medo de olhar para dentro. Por isso vivem correndo. Preenchem o dia com tarefas inúteis, só para não ter que encarar o vazio que sentem quando ficam sozinhas com os próprios pensamentos. E sabe o que é ainda mais triste? A maioria escolhe um propósito que nem é delas. Escolhem com base no que os outros acham bonito, ou no que parece mais seguro, ou no que dá status social. Já vi tanta gente se enfiar em profissões que odeiam só porque parecia uma boa ideia na época. Quantas vezes eu conversei com pessoas dizendo: Bob, eu me formei nisso, eu arrumei emprego, eu tô seguindo a carreira. Mas todo dia eu acordo com uma sensação de que minha vida tá passando e eu não tô vivendo de verdade. Eu me lembro de um médico que conheci em Phoenix, um cara incrível, inteligente e dedicado. Mas ele queria largar a profissão. Disse para mim que o mercado estava difícil, que não estava mais ganhando o suficiente, que o tempo investido não estava valendo a pena. Eu perguntei: por que você escolheu ser médico? Ele respondeu: porque eu amo ajudar as pessoas. E eu perguntei de novo: então por que você está querendo desistir daquilo que você ama? O problema dele, e de milhões de outras pessoas, é que estão misturando duas coisas completamente diferentes: propósito e dinheiro. E quando fazem isso, criam uma confusão emocional gigantesca. Pensam que só podem seguir o propósito se tiver uma garantia financeira junto. Só que a vida real não funciona assim. A verdade é que o dinheiro é uma consequência natural quando você faz algo com paixão, dedicação e consistência. Eu mesmo vivi isso. Teve uma época que eu ganhava muito bem, mas não me sentia realizado. O que adiantava o dinheiro se eu terminava o dia com a sensação de vazio? Foi só quando eu decidi seguir aquilo que realmente amava. Trabalhar com desenvolvimento pessoal,
ajudar as pessoas a transformarem a própria vida, que o dinheiro começou a vir de verdade. E melhor, começou a vir até enquanto eu dormia. Agora olha bem para sua vida. Quantas vezes você já começou algo só pelo dinheiro e depois perdeu totalmente a motivação? Quantos projetos você abandonou porque o coração não estava lá? Esse é o grande erro. Você nunca vai sustentar o esforço necessário para ter sucesso em algo que não te inspira de verdade. E tem mais. Existe um dado de uma pesquisa da Gallup que mostra que mais de 80% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o trabalho que têm hoje. 80%. Isso significa que a maioria está simplesmente empurrando os dias com a barriga, vivendo no automático, adiando a própria felicidade. Se você quiser realmente encontrar seu propósito, precisa parar com essa mania de querer respostas rápidas. O que você precisa é começar a se fazer a pergunta certa. Todos os dias. O que eu realmente amo fazer? E sabe o que eu recomendo? Tenha um caderno, um bloco de notas, qualquer coisa, e escreva. Escreva todos os dias. Anote qualquer coisa que venha na sua mente, por mais simples ou boba que pareça, porque é assim que você começa a mapear os sinais. É assim que você cria clareza. Aos poucos você vai perceber um padrão, um fio condutor, algo que conecta todas essas respostas. Foi exatamente assim que eu fiz. Não teve mágica, teve dedicação, teve paciência, teve foco. Se você está me ouvindo agora e sentindo aquela angústia, aquela inquietação, ótimo. Isso é sinal de que você está começando a despertar. Sinal de que você já deu o primeiro passo, reconhecer que o jeito que você está vivendo hoje não é o que você merece. E se você acha que ainda é cedo demais, que ou tarde demais, esqueça isso. Não tem idade certa para encontrar o seu propósito. Eu mesmo só fui descobrir o meu já na fase adulta, depois de muita coisa vivida. A única coisa que você precisa é começar. Hoje. Agora. Agora eu quero que você pare e reflita seriamente sobre uma coisa. Você acha mesmo que o seu trabalho é a sua única fonte de dinheiro? Porque se você pensa assim, está preso em um paradigma que destrói não só o seu potencial financeiro, mas também a sua liberdade de viver com propósito. Eu vou te contar uma verdade que talvez ninguém nunca tenha tido coragem de te dizer. Trabalhar duro, de sol a sol, trocando horas da sua vida por um salário fixo, é a forma mais lenta e dolorosa de ganhar dinheiro. Eu lembro como se fosse ontem, o dia em que eu finalmente entendi isso. Eu estava estudando os princípios do Napoleon Hill, relendo aquele trecho em que ele dizia: se você acredita que apenas trabalho duro e honestidade vão te trazer riquezas, pode abandonar essa ideia agora. Isso me bateu forte, porque durante anos eu também achei que o segredo era trabalhar cada vez mais horas, cada vez mais esforço físico. E o que eu colhia? Cansaço, estresse e uma conta bancária que nunca refletia o esforço que eu estava colocando. A grande virada veio quando eu comecei a entender as leis da compensação. E isso mudou tudo. De repente eu percebi que o dinheiro não estava diretamente ligado ao tempo que eu passava trabalhando, mas sim ao valor que eu entregava e à quantidade de pessoas que eu conseguia impactar com aquilo. Enquanto você fica limitado ao seu trabalho das 9 às 5, sua capacidade de ganho fica restrita a um teto. Mas quando você aprende a gerar múltiplas fontes de renda, a coisa muda de figura. Eu comecei a criar fontes de renda que funcionavam mesmo enquanto eu dormia. Literalmente. Eu ia para a cama, e enquanto descansava, meu dinheiro continuava entrando. Por quê? Porque eu tinha construído sistemas, prestado serviços e criado produtos que continuavam entregando valor mesmo sem a minha presença física. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas começou a acontecer quando eu parei de pensar como um funcionário e comecei a pensar como um criador de valor. E aqui entra uma das maiores objeções que eu sempre ouço. Mas Bob, eu nem sei por onde começar. Eu não tenho capital para investir. Eu não tenho tempo livre. Sabe o que eu respondo? Ninguém começa com tudo pronto. Você começa com uma ideia, uma pequena ação, uma decisão de que vai construir algo além do seu salário.
Eu mesmo, lá no início, trabalhava com o que tinha. Eu estudava enquanto outras pessoas estavam vendo TV. Eu anotava ideias enquanto esperava numa fila. Eu criava soluções enquanto os outros reclamavam. Quer um exemplo que pode te inspirar? Jeff Bezos. Ele começou a Amazon vendendo livros de dentro da garagem da casa dele. Não tinha estrutura, não tinha equipe gigante, não tinha dinheiro sobrando. Mas ele tinha um conceito claro: criar valor em escala. Hoje, bem, você sabe onde ele chegou, mas vamos voltar para você. Quantas horas do seu dia hoje você dedica a pensar em formas diferentes de gerar valor? Quantas vezes você já se perguntou: como eu posso criar uma fonte de renda que não dependa da minha presença física constante? Pouca gente faz essas perguntas. E é por isso que pouca gente sai da corrida dos ratos. A ciência também já comprovou isso. Um estudo da Universidade de Princeton mostrou que, até certo nível, o aumento da renda traz mais felicidade e bem-estar. Mas o interessante é que o maior salto de satisfação vem justamente quando a pessoa consegue ter mais controle sobre o próprio tempo e sente que não está presa num ciclo de sobrevivência. Liberdade financeira e propósito andam juntos. Quando você para de viver apenas para pagar boletos, sobra energia mental e emocional para você se conectar com aquilo que realmente importa. E se você acha que precisa de um grande capital inicial para começar, deixa eu te contar. O que você mais precisa é de criatividade e iniciativa. Tem gente que cria um curso online, outros começam a vender serviços digitais. Tem quem invista em pequenos negócios paralelos. Não importa por onde você comece. O que importa é começar. Eu mesmo, lá atrás, antes de chegar onde cheguei, fiz exatamente isso. Eu vendia serviços, produtos, palestras, criei conteúdos e fui diversificando. Até que um dia, me peguei ganhando mais enquanto dormia do que durante os dias em que eu trabalhava horas e horas acordado. Por isso, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Seu propósito de vida pode sim ser separado da sua fonte principal de renda. Mas quando você aprende a criar múltiplas formas de gerar dinheiro, você abre espaço mental para viver com muito mais liberdade e satisfação. E se você quiser, posso até te lançar um desafio. Durante os próximos 30 dias, anote todos os dias pelo menos uma ideia de como você pode criar uma fonte de renda que funcione sem depender do seu esforço direto. Uma ideia por dia. Não precisa ser perfeita. Não precisa ser genial. Só precisa existir. Porque uma ideia boa o bastante pode mudar a sua vida inteira. Uma coisa que mudou completamente a minha trajetória foi entender que a construção de um propósito de vida não acontece por acaso. Não é algo que simplesmente aparece na sua cabeça durante um momento de inspiração. Existe um método, existe um processo. E eu aprendi isso na prática. Anos atrás, quando tudo ainda era confuso para mim, eu criei um pequeno ritual diário, que hoje eu ensino para milhares de pessoas ao redor do mundo. O que eu fazia era simples, mas extremamente poderoso. Todas as manhãs, antes de ligar o telefone, antes de abrir a porta de casa, antes mesmo de tomar o café, eu me sentava na minha poltrona favorita, com um pequeno bloco de anotações e uma caneta. E ali eu fazia a pergunta mais importante que alguém pode se fazer: o que eu realmente amo fazer? E sabe o que acontecia nos primeiros dias? Nada. Minha mente travava. Eu olhava para o papel e ele continuava em branco. Mas eu insisti, dia após dia, sem pressão, sem expectativa, apenas me permitindo ouvir o que vinha de dentro. E então, com o passar dos dias, as respostas começaram a surgir. Pequenas ideias, lembranças de momentos em que eu me sentia verdadeiramente feliz, atividades que me faziam perder a noção do tempo. Coisas simples, mas com significado profundo. Essa prática de escrever diariamente me trouxe uma clareza que eu nunca tinha experimentado antes. Comecei a perceber padrões. Percebi que tudo o que me fazia feliz envolvia ensinar, ajudar as pessoas a se desenvolverem, compartilhar conhecimento, inspirar. E foi aí que o meu propósito começou a ganhar forma. Não como um raio de luz, mas como um mosaico, onde cada pedacinho vinha de um dia de reflexão,
Eu lembro de um dia específico, um dia que eu nunca vou esquecer. Era uma manhã de terça-feira. Eu tinha acabado de escrever a frase: ajudar as pessoas a desbloquearem o próprio potencial. Naquele momento, uma emoção tão forte tomou conta de mim que eu tive que parar. Fiquei ali, olhando para aquela frase, com os olhos marejados. Era como se pela primeira vez eu tivesse colocado no papel aquilo que meu coração estava gritando há anos. A partir daquele dia, tudo mudou. Minha forma de trabalhar mudou. Minha forma de me comunicar mudou. Meu entusiasmo diário mudou. Eu finalmente tinha uma direção clara. E não é coincidência que pouco tempo depois, as oportunidades começaram a surgir. Convites para palestras, propostas de parceria, gente querendo aprender comigo. O universo responde quando a gente emite uma frequência de clareza. E se você acha que isso é só papo motivacional, deixa eu te contar de uma pesquisa que comprova exatamente o que eu vivi. Um estudo feito pela Universidade de Stanford acompanhou centenas de pessoas por vários anos e chegou a uma conclusão impressionante. Pessoas que dedicam tempo regularmente para refletir sobre suas paixões e registrar por escrito aquilo que amam fazer, têm até 5 vezes mais chances de alcançar níveis altos de satisfação profissional e pessoal. Mas é claro, eu sei o que passa na sua cabeça agora. Ah, Bob, mas eu não tenho tempo para isso. Minha vida é corrida, cheia de problemas. Eu mal consigo respirar. Eu entendo. Mas a verdade é que, se você não tem 5 minutos por dia para pensar sobre a sua própria vida, então você está apenas existindo e não vivendo. E sabe o que mais? Eu aprendi esse hábito com um dos homens que mais me inspiraram, Earl Nightingale. Quando eu fui até o escritório dele em Chicago, lá nos anos 60, eu vi uma coisa que nunca esqueci. Na mesa dele, havia um suporte de livros, sempre com uma página aberta. E sabe por quê? Porque ele estudava aquela única página por dias, até aquilo entrar na mente dele. Ele me disse: Bob, eu quero aprender a pensar dessa maneira, e isso exige repetição, exige foco. Aquilo ficou tão forte em mim que até hoje eu mantenho um suporte de livros na minha mesa, com uma página que eu estudo todos os dias. Essa disciplina de repetir, refletir, anotar, foi o que moldou meu pensamento e que me trouxe até aqui. Então, se você está realmente decidido a encontrar seu propósito, comece amanhã mesmo. Pegue um caderno, escolha sua melhor cadeira, sente-se e pergunte a si mesmo: o que eu amo fazer? E escreva, nem que seja só uma palavra, nem que seja só uma frase curta, mas escreva. Faça isso todos os dias, sem falhar, porque eu te garanto, no meio dessas anotações, você vai encontrar a resposta que vem procurando há tanto tempo. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que viver com propósito não significa viver sem desafios. Não significa que os dias vão ser todos fáceis ou que tudo vai cair no seu colo só porque você decidiu seguir o que ama. Na verdade, é o oposto. Você vai enfrentar dias de dúvida, de medo, de cansaço. Mas sabe o que vai te fazer continuar? Ter clareza do porquê você levanta da cama todas as manhãs. Eu sempre digo, seu propósito é o motivo pelo qual você se levanta. É aquilo que dá sentido ao seu dia. E quando você encontra isso, a sua vida ganha um ritmo diferente. Teve uma fase da minha vida que eu nunca contei para muita gente, onde eu precisei escolher entre continuar ganhando muito dinheiro ou seguir aquilo que realmente fazia meu coração vibrar. Eu estava num negócio que me rendia uma fortuna, mas todo dia eu ia dormir com uma sensação de vazio. Parecia que eu estava perdendo tempo, mesmo ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei. Foi aí que eu decidi largar tudo e aceitei um cargo com um salário muito mais baixo, só para ter a chance de trabalhar ao lado de Earl Nightingale. Eu tinha tanta certeza de que aquele era o caminho que eu cheguei a pensar em pagar para trabalhar com ele, se fosse preciso. Durante 5 anos, eu sentei numa mesa perto da dele, observando, aprendendo, me moldando. E sabe o que eu descobri? Que propósito é aquilo que te faz acordar animado, mesmo quando o dinheiro ainda não está vindo como você gostaria. Propósito é aquilo que faz você continuar, quando tudo parece te puxar para trás.
E eu sei exatamente o que você pode estar pensando agora. Mas, Bob, como eu vou sustentar minha família? Como eu vou pagar as contas? Como eu vou garantir o básico se eu largar tudo e for atrás de um propósito? Acredite, eu também me fiz essas perguntas, muitas vezes. Mas sabe o que eu aprendi? Que quando você está alinhado com o que ama, você encontra formas de fazer o dinheiro vir. Não de um jeito forçado, mas como uma consequência natural do valor que você passa a entregar. Existe uma frase do Napoleon Hill que ficou gravada em mim. A riqueza nunca vem apenas como resultado de esforço físico. Ela é sempre o efeito de uma mente em ação, alinhada com um propósito definido. E eu vi isso acontecer dia após dia. Quando eu estava naquele escritório, ganhando pouco, mas com uma sede gigantesca de aprender, foi ali que eu plantei as sementes que mais tarde me dariam colheitas que eu nunca imaginei. Se você observar os grandes nomes da história, todos eles tiveram um momento de ruptura. Um momento onde precisaram escolher entre o caminho fácil e o caminho com propósito. Steve Jobs foi demitido da própria empresa e usou esse período para criar uma das fases mais criativas da vida dele. J.K. Rowling escrevia Harry Potter numa cafeteria, desempregada, com uma filha pequena para criar. Eles passaram pelo desconforto, pela dúvida, mas seguiram em frente. E tem mais. A ciência também confirma isso. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou pessoas por mais de 70 anos e concluiu que aquelas que tinham um propósito claro, uma razão definida para viver, tinham níveis muito mais altos de felicidade, saúde mental e até longevidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você sabe exatamente por que levanta da cama todas as manhãs? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de parar de empurrar os dias com a barriga e começar a escrever um novo capítulo da sua história. E para te ajudar, eu quero propor um pequeno desafio. Durante os próximos 15 dias, assim que acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, eu quero que você anote no papel a resposta para uma pergunta simples. Por que eu estou levantando hoje? Não precisa escrever um texto longo, uma frase já basta. Faça isso todos os dias, e eu te garanto, ao final dessas 2 semanas, você vai começar a enxergar padrões que estavam invisíveis para você até agora. E só para te deixar com um sorriso no rosto, dizem que quem aceita esse tipo de desafio costuma ter surpresas boas nos dias seguintes. Não sei se é coincidência, ou se é o universo respondendo, mas posso te dizer que comigo sempre funcionou. O seu propósito já está dentro de você. Ele não é algo externo, não é algo que alguém vai te entregar pronto. Ele está aí, esperando que você pare de ignorar os sinais, esperando que você tome a decisão de olhar para dentro e ouvir o que o seu coração tem tentado te dizer há anos. Tudo o que eu compartilhei aqui, todas essas histórias, cada exemplo, cada pergunta, teve um único objetivo: te fazer enxergar que você tem sim um motivo muito maior para estar aqui. E o mais interessante é que esse é só o começo. O próximo passo, o próximo vídeo que está aí na sua tela agora, vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada de autoconhecimento e evolução. Um degrau que vai te deixar pelo menos 1% melhor do que você era antes de dar o play nesse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Foi um privilégio dividir tudo isso com você. E eu já estou te esperando no próximo vídeo.